E aí, quinto ano, tudo bem com vocês? Quinto ano, a gente está aqui para ter mais uma aula de geografia, né, enquanto as nossas aulas não voltam de forma presencial, por conta do problema, né, do coronavírus. A gente vai se virando por aqui, certo? Então, nessa primeira aula, que a gente está retomando das férias, eu vou fazer ela diferente, vou fazer vários vídeos. Primeiro eu vou retomar o que a gente já estudou, depois eu vou falar um pouquinho dos exercícios que eu pedi na aula passada, depois eu vou chegar nos textos da aula de hoje e nas atividades, certo? Primeiro, a gente começou estudando nessa apostila de geografia que a região nordestina ela é dividida em 4 sub-regiões. Todo mundo lembra delas? Primeiro, a gente viu a Zona da Mata, depois a gente viu o Sertão, depois nós vimos o Agreste e por fim nós vimos o Meio Norte. Cada uma possui suas próprias características, certo? A gente viu que uma tem um clima quente e úmido, que outra tem o clima semiárido. A gente viu que duas, né, o Meio Norte e o Agreste são regiões de transição. A gente viu a vegetação de cada uma delas. A gente estudou tudo isso que vocês podem, né, olhar na apostila e olhar no vídeo também, que está no meu canal no YouTube, certo? Mas eu não estou virando youtuber não, tá? A gente só está se virando por aqui por enquanto. Nesse vídeo de agora, eu quero falar um pouquinho com vocês da atividade que eu pedi na última aula, antes da gente entrar de férias. Na página 151, atividade 2, eu pedi para vocês observar o mapa das sub-regiões do Nordeste. E depois vocês teriam que identificar é, quais quadrículas está localizada a Zona da Mata, quais quadrículas está localizado o Sertão, quais quadrículas está localizado o Agreste e quais quadrículas está localizado o Meio Norte. Certo? Eu estou mandando para vocês a resposta correta, mas eu também vou falar. Onde está a Zona da Mata está localizada nas quadrículas 4B, 4C, 4D, 3D e 3E. O Sertão está localizado nas quadrículas 3A, 3B, 4B, 4C, 3C, 2C, 1C, 1D, 2D, 3D e 2E. O Agreste está localizado nas seguintes quadrículas: 4B, 4C, 3C, 3D, 3E e 2E. E por fim, o Meio Norte está localizado nas seguintes quadrículas: 1A, 2A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C e 3C. Certo? Esse assunto de quadrículas a gente já estudou o ano passado, na realidade vocês estudam ele, né? Já faz um certo tempinho, desde o terceiro ano, então a gente só está retomando uma coisa que vocês já sabem, ok? Bom, no número 2, a divisão de um mapa em quadrícula torna possível localizar os elementos que ele contém. E, como vimos no item 1, e também reduzi-los ou ampliá-los. Faça uma redução do mapa das sub-regiões do Nordeste, utilizando as quadrículas. Nesse exercício, vocês teriam que fazer uma redução do mapa das sub-regiões nordestinas. Mas, tio Lucas, o meu ficou feio, o meu não ficou parecido. Não tem problema, tá? Ninguém é desenhista, os mapas são todos feitos, né, a partir de fotos de satélite, então é muito difícil a gente fazer perfeitamente igual. Mas pelo menos que vocês tenham uma noção que as quadrículas elas servem tanto para a gente expandir como para a gente diminuir os mapas, beleza? Bom, além do mais, eu pedi para vocês terminarem o em casa sobre o meio norte, né, que a gente não tinha conseguido terminar, ter feito essa correção. Então, o clima do meio norte, ele é um clima de transição, certo? Porque ele fica entre o sertão semiárido e a Amazônia úmida. Então, lembre-se, ele é um clima de transição, porque de um lado ele tem o sertão, então as partes que são mais próximas do sertão, o clima ele é semiárido, e as partes da região meio norte, que fica mais próximo da Amazônia, o clima ele é mais úmido, ok? Vegetação. A vegetação do meio norte, ela possui a mata dos cocais, né, com o babaçu e a carnaúba. Essa é a vegetação típica do meio norte. Tipo de propriedade rural. Tem latifúndios, certo?
é o tipo de propriedade rural da região do meio norte. E por fim, a economia. A economia da região do meio norte ela é a base da exploração do babaçu e carnaúba, além da plantação de soja, milho e algodão, né, naquela região que a gente viu que chama Mapitoba. Beleza? Além disso, no em casa, né, o número 3, eu também pedi para vocês fazerem, né, a apostila na realidade pede para vocês fazerem uma ampliação do mapa das sub-regiões do Nordeste. Antes a gente fez uma redução, a gente diminuiu ele, agora eu quero que vocês façam uma ampliação, façam ele maior, beleza? Então é isso que a gente vai ver nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte da aula. É só pra gente dar uma lembrada, né, e fazer a correção dos exercícios da última aula. Eu vejo vocês daqui a pouquinho nos próximos vídeos, beleza, pessoal? Até mais!